Olá, amantes da cultura brasileira. Estamos aqui para mais um Prosa Cultural. Desta feita, aqui no Espaço Cultural José Lins do Rego, para batermos um papo com ele, que é ator, diretor e roteirista, Beto Quirino. Meu querido Fernando. Prazer, meu amigo. Tudo bom? Vamos lá bater o nosso papo cultural? Vamos lá. Tá. E aí, rapaz? Beto, é um prazer tê-lo aqui no nosso Prosa Cultural. Seja muito bem-vindo. E para iniciarmos o nosso papo, eu perguntaria a você como se deu essa tua inserção no mundo artístico. Porque eu lhe conheci, você com o Teatro de Boneco, né? Aí não sei antes daquilo se você já atuava. Como se deu? Bom, em primeiro lugar, Fernando, é muito bom também estar conversando nessa nossa prosa cultural. E eu sempre vou dizer, né, em todas essas minhas conversas, como foi o início, né, o meu início na inserção artística, que não foi tão diferente do que se realmente... Dos demais. Demais, né? Mas eu sempre gosto de culpar meu pai. É o culpado de tudo. Porque ele comprou uma televisão em 1970, né? Final de 69 para início de 70. E lá em casa, na torre, na Prisão Dourado, era uma bodega, a bodega do seu Quirino. E a gente ele tinha essa televisão. E pronto, era naquela época, em 70, você tinha uma TV numa casa, para você ter outra TV era realmente distante e tal. E tinha lugar que cobrava para assistir, sabe? Caramba. E meu pai não, meu pai fazia questão de que todo mundo fosse assistir. Lá em casa era lotado, né? A venda, aquela coisa. E ele era assim, ele era uma pessoa que ele promovia festas, tipo, no domingo ele fazia corrida de argola, corrida do ovo, quebra-panelas, enfim, fazia essas coisas. Então, eu cresci nesse mundo. E por ser uma bodega, tinha os bêbados que era de plantão, né? E cada um tinha um ritual, tinha um bordão, tinha as piadas, tinha tudo, as puias, aquelas histórias todas. Então, as adivinhações, e todas aquelas brincadeiras de bêbado, etc. Foi nisso aí que eu comecei a tomar gosto por isso. Que aí eu fui vendo, né? Quando eu vi a televisão, me encantei, disse, como é que é esse negócio, né? E assim, eu ficava mais assim, querendo saber como era que botava aquilo para funcionar. Não era nem quem estava na frente, sabe? Era como quem botava aquilo para funcionar. Quem botava era Chateaubriand na época, né? Sim, Assim, Chateaubriand quem trouxe. Chateaubriand trouxe e a pessoa que estava lá atrás da câmera e tudo. Certo. Aí foi nesse sentido. Né? Certo. Aí você tem formação, né, em teatro de boneco, formação nessa área, né? Formação acadêmica, né? Eu fiz. Primeiro eu fiz vestibular para pedagogia. Aí depois de pedagogia, aí eu fui fazer educação artística. E aí, em educação artística, foi quando eu conheci os bonecos. Certo? Com o professor Florismar. Você fazia muito sucesso naquela época com os bonecos. A gente chegou, né, a atuar. A gente fez uma cena mágica e eu com os bonecos. E aí, depois eu fui fazer comunicação, mas não terminei nenhum né? curso, porque aí eu me enveredava sempre no lado da... Já começou a trabalhar? E também no lado do movimento estudantil, aí eu vivia viajando, MUNI, Congresso de UNI, SBPC... Inclusive tem aquela foto histórica da gente, né, na Proreitoria, né? Da PRAC. Exato. Exato. Tava vendo um dia desse, rapaz, nem me lembrava que eu tava lá, você que me reconheceu, não foi? Caramba, tem uma memória, viu? Pois é. Então, Beto, aí você começou a atuar com boneco, né? O teatro de bonecos. Aí chegou a atuar no teatro dramaturgia mesmo? Sim, teatro, eu comecei como ator. Como ator. Eu comecei como ator, quer dizer, na escola, teatro de escola, né? E fazia pequenas peças, pequenos trabalhos e tal. Aí depois, bonecos vem bem depois. Aí, no boneco foi que eu me aprimorei e aí juntei os dois, fazia teatro de rua e teatro de bonecos, tá entendendo? Certo. E assim, tanto é que um bom período, eu acho que o período praticamente todo da década de 80, eu vivi
né, nesse meu espírito nômade que eu sou, eu passava 3, 4 meses na estrada, viajando, de carona e tal. E aí conheci o Brasil isso, praticamente quase isso todo. Isso comprometeu a formação acadêmica, né? O curso. Mas aí, né, fazendo trabalho dando oficinas de boneco, fazendo oficinas de teatro mesmo, poesia, que eu também trabalho poesia, exato, né? Eu tenho também tem livros, né? Tem livros. Tem um Bolso de Mortalha. Bolso de Mortalha, naquela época eu me lembro. Um Bolso de Mortalha. Então, e assim, também eu tenho eu trabalho também a poesia, a música, entendeu? Encenada, sabe? Faz encenação da música. Eu pego a poesia da música e também trabalho ela cenicamente. Chama paródia? Não, paródia é colocar a letra, né? Paródia você coloca a letra. Nesse não, nesse eu pego a letra mesmo, a letra da música e vou interpretar, sabe? Como, poeticamente, entendeu? Tipo como eu estava dizendo, vai pegar a música, né, a letra de procissão, como eu estava falando. Olha, lá vem a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. Né, as pessoas que nela vão passando, acreditam nas coisas lá do céu. E aí eu juntava tudo esses trabalhos. Ator, já era aí eu juntava todos esses trabalhos e tocava o barco. Tocava o barco e ficava fazendo. E aí fiz teatro aqui. Eu estreiei justamente, nós estamos aqui no Espaço Cultural, no Cine Banguê, né? E a minha estreia foi aqui no Teatro Paulo Pontes, com a peça Pra Ti Comer Melhor. Né? Acho que isso, no início dos anos 80. Então, aí... E como foi que você chegou na Globo? Teve muita estrada até chegar, né? Eu tô te perguntando, não tô fazendo que nem o cara perguntou a Zezita logo na Globo, não. Até o caminho todinho até chegar lá. Porque as pessoas chegam assim... Rapaz, você tem sorte, né? Esse cara tem sorte. A gente vem batalhando. Zezita são 60 anos de teatro. Pra chegar, né? Cara, exatamente. Eu comecei com 14, 15 anos. Quando eu fui pra Globo, eu já estava com 44, 45 anos. Entendeu? Aí, 44. Tu tem quantos anos, Beto? Eu vou fazer 60 agora. Você é um senhor sexagenário, agora no dia 3 de março. Da gente é próximo, tenho 58. Não, mas assim, mas aqui não saiu dos 18. O meu não saiu dos 14. Pois é, então. Foi uma história interessante. Tem uma amiga, Eliane Silva, e ela fazia parte do grupo de teatro que Zezita Matos coordenava no IP. E aí a Eliane disse para mim, Beto, eu vou fazer um teste para uma minissérie da Globo, que vai vir aqui. Vai haver uma minissérie. Que ano, Beto? Isso foi em 2006. Já foi depois da década de 90. Foi, 2006. Quer dizer, teve muita estrada. Foi 2006, agora tem 15 anos. 15 anos. Foi 2006. Aí, enfim, aí foi nessa história que eu fiz o teste. Aí fiz o teste e me chamaram. Você fez uma postagem recente, né? Um amigo que você não tinha encontrado fazia algum tempo, aí ele te encontrou e disse, rapaz, você está fazendo o quê, Davi? Você é o quê? Você é o quê? Aí tu dissesse, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou coveiro. Foi assim. Aí o cara ficou assustado, aí tu disse, porque eu sou ator. É isso. Você acha que ser ator é uma, vamos dizer assim, uma profissão nobre? Olha, veja bem, olha só, deixa eu só explicar uma coisa, como foi essa história. Essa história foi assim, esse amigo eu não encontrava fazia um bom tempo. E eu tenho um costume, eu falo o seguinte, quando diz, Beto, você mora onde? Rapaz, eu moro numa mochila, que realmente eu moro numa mochila, minha mochila agora está em Guarabira. E aí ele também, quando me pergunta, você trabalha em quê, sabe? E aí eu gostando de brincar, e aí ele disse, e aí, cara, tu anda por onde? Aí eu disse, rapaz, eu tô sempre procurando onde tiver trabalho, aqui no Rio e tal. Aí ele chegou para mim e disse, é difícil, né? Mas é o quê? É pedreiro, serviços gerais e tal. Eu falei, é tudo isso aí, coveiro, advogado, o que for. Aí ele olhou e disse, como assim? Eu disse, não, é porque eu sou ator. Então, para mim, tem um aspecto significativo, porque quando eu era pequeno, né, quando era criança, e eu tinha aquela coisa, o que é que você, sabe, aí tinha, na época tinha assim,
eram duas profissões que eram assim, todo mundo tem que estudar para ser engenheiro ou médico. Ou médico, né? Engenheiro ou exato, médico e tal. é. Mas, sabe, nunca Pois é. tentei para Terminou nada, ser cara. uma profissão que Aí, você pode ser tudo. exatamente. Eu digo, não, Eu sabe perguntei uma esse coisa? nome porque eu acho que até uma dádiva. Eu não sei se você encara dessa forma, É. um privilégio, Aham. entendeu? É. O cara ser ator, justamente por isso. Eu acho que o que tem de fascinante é justamente isso na profissão de ator. É você ser, porque não sei se você tem uma escola Não, de Stanislavski que fala, não, né? não, Você não eu tem, não né? tenho, não. Então, mas a Stanislavski que fala, É. ele muda todo esse paradigma em relação ao ator, né? Porque antes se falava em interpretação. Aham. A Stanislavski, ele fala que ele não gosta dessa palavra interpretação, é como se você incorporasse, vivesse, Aham. entendeu? Aquelas emoções, tudo. Então eu acho que é isso que eu acho fantástico na profissão de ator. É. Olhando por esse ângulo, né? Como o Stanislavski. costumo Se não for como aquelas outras escolas, pode até falar daquelas novelas mexicanas, né? Aham. Você percebe que o cara está interpretando, né? E diferente dos atores brasileiros, por sinal, são excelentes, que você vê que não está interpretando. Então, por isso que eu acho muito nobre nesse sentido, entendeu? Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando nas minhas oficinas, né, nas minhas conversas, porque a questão do ser ator, atriz, enfim, quem está na ordem da arte cênica, a pessoa tem que ter uma relação diferente para com o mundo, diferente para com as coisas que rodeiam. Eu digo isso por quê? Porque eu digo assim, Fernando, pense numa coisa. Aí quando você pensar, eu digo, pronto, pode ser um ator. O ator pode fazer isso. O ator pode ser o que você olhar, pode ser o tudo, pode ser o nada, pode ser um carro, pode ser um padre, enfim. Cilaio Ribeiro era que era muito isso, né? Então, Ele olhava para uma pessoa assim e a pessoa, você dá para ser ator. Pois é, Ele tinha mas muito... aí... E como é que se dá o teu processo de incorporação do personagem? Porque cada ator tem o seu, né? Tem atores que a gente conhece, muitos atores que já começa, antes de atuar, ele já começa a agir no dia a dia. Chamar laboratório, né? Não, como se dá esse teu processo para incorporar o personagem? Porque você deve receber informações sobre personalidade, sobre todas as informações, né? Exato. Todos os aspectos sobre o personagem. Aí, para você assimilar isso, incorporar para poder atuar. Olha, como se dá teu processo? O meu processo, eu vou aos poucos. Eu não sou daquele que eu levo 24 horas a história, tá entendendo? Eu vou pegando as nuances, eu procuro pegar as nuances primeiro do personagem. Isso. Eu vou Mas não vive 24 horas. Não. Eu vou lhe dar um exemplo. Meu primeiro trabalho na televisão foi fazer um sanfoneiro, uma minissérie chamada Amazônia, de Galvez a Chico Mendes. E eu fazia um sanfoneiro. Então o que é que ocorre? Eu nunca tinha pegado numa sanfona, sabe? Mas aí, de início, eu não procurei aprender a tocar a sanfona, sabe? Por quê? Porque, além de, obviamente, um processo longo, eu não iria convencer, mas eu comecei a observar e fui observar a relação do profissional com o seu instrumento. Então, eu comecei a observar a relação do sanfoneiro para com a sanfona. Como é que ele pegava na sanfona, como é que ele colocava aqui. Sabe, como é que que, o resto era sonoplastia que dava. Isso aí é quem faz, por exemplo, um sanfoneiro estiver assistindo, e quando você pegar o sanfoneiro... Sabe? É como você tá pegando errado. Você é mágico. Aí eu vou fazer um mágico. Aí eu digo, vou fazer a mágica do lenço. Se eu pegar num lenço errado, você já diz, esse cara tá vendo. Interpretar bala brega aí. Exatamente, tá entendendo? Então eu procurei ver a relação, eu procuro ver sempre a relação do profissional com o seu instrumento de trabalho. E depois do vocabulário do profissional, sabe? Mas esse vocabulário, o roteirista já te dá? Não, o vocabulário que eu falo é o seguinte, por exemplo, se você vai fazer um policial, então aquilo ali já não é carro, é viatura, sabe? Se você vai fazer de um pessoal da área de saúde, um médico, um enfermeiro, a pessoa já é paciente,
sabe? Na polícia já é o indivíduo. Então o indivíduo entrou na viatura e tal, sabe? Chegou a óbito, tá entendendo? Entendi. Você como mágico tem o vocabulário da exatamente, mágica, tá entendendo o que eu quero dizer? Tô Não é entendendo. é o vocabulário do profissional com a sua profissão, entendeu? Entendi. E agora com esses streams, com esses youtubers e com esses linguajar americano, é que a gente tem vários linguajares aí, né? Exatamente, Entendeu? Aí tem que... Dá um Reels, dá um Story, dá não sei o quê, fazer um Reels, um Story, um tal, isso e aquilo. Tem Tem coisa que que eu estar ainda antenado. eu não consigo assimilar, sabe? No total da história. Entendi. É essa relação que eu tô falando. Entendi. Porque aí você faz a junção, quando você fizer essa junção, aí dá para você canalizar tranquilo, sabe? Mas se você for direto ao assunto, eu acredito que você não vai conseguir, porque você vai atropelar tudo, sabe? né? Tipo, assim... O cara for querer, não, eu quero aprender a tocar já, e aí Exato. tocando. Já Pois tem é, que tudo... como uma margem, você vai fazer um mágico, então tá certo, já vou pegar a cartola, já vou... exatamente. Não, eu quero saber, Fernando, o mágico quando chega, como é, ou quando ele bota as suas coisas, como ele vai falar pro público e tal, sabe? Beto, cada personagem que você interpreta agrega assim, valor ao Beto como pessoa. Existiu algum personagem que você interpretou que te transformou, que você saiu vendo a vida e o mundo por um ângulo diferente? Sempre sai. É uma pequena coisa, um pequeno detalhe, sabe? Um pequeno olhar. Sempre a gente tem. Não fica uma coisa tão apática, sabe? Sempre há uma coisa que você consegue captar e consegue descobrir. Eu te perguntei porque Dadá Venceslau, né, interpretou o Velho do Saco, né, nosso querido Velho do Saco. Aí eu fico pensando, o cara interpretar um cara daquele, ele passa a ver a vida por né, Beto? Um ângulo completamente diferente. Então aqui é isso que eu acho fascinante na profissão de ator, cara. Eu acho porque uma dádiva, você vai ter nobre. detalhes, você vai ter detalhes, sabe? Que vai ter... É esse mesmo que eu falei pra você. Eu passei 10 dias lá no lixão de Gramacho, sabe? Convivendo com o pessoal de lá. E várias histórias que foram contadas, transforma isso, sabe? né? Você tem uma outra visão de quando o lixeiro vem pegar o teu lixo, você... É como se sabe? diz, sentindo na pele, né? Pois é. Aí você vai sempre trazendo alguma coisa, você vai sempre... E aquilo ali vai te enriquecendo. Com certeza. No sentido de você fazer coisas a posteriori. Você, se não fosse ator, não... Talvez não se transformasse. Outra coisa que eu acho muito nobre na profissão de ator. Outra coisa que vocês vão vir 1000 vezes eu dizer é o seguinte: eu não sou um advogado que queria ser dentista. Sabe? Eu faço o que eu gosto. Exato. Tá? Eu gosto disso, eu gosto da arte de né? encenar, eu gosto da arte de dirigir. Vamos falar de cinema agora? Como foi que você chegou ao cinema? Porque você... Então, na ao televisão, cinema, tal, para chegar até o cinema. Ao cinema foi justamente quando eu comecei, né, na TV, que eu fiz a participação em Amazônia, e lá surgiu um convite, né, para fazer um filme chamado 180 Graus, né, um filme do Weisman, e eu interpretei um dono de uma bodega. Olha. De beira de estrada. Que ironia. Com Malu Gali. Então, a minha cena é com Malu Gali, vendendo uma cachaça. Quer dizer, já tinha a experiência pelo menos já tinha um parâmetro para tomar, que era teu pai, né? Exato. Aí, a partir daí, os convites vinham surgindo, porque eu não tenho agente, nem essa empresário, né? não. Outra coisa que vocês vão ouvir também me dizer, eu bato escanteio e corro para cabecear, tá entendendo? Sei. Assim, às vezes, aí eu ligo pro pessoal, vem cá, tem algum trabalho aí, tem alguma coisa aí? Eu ligo pros produtores, os produtores também me ligam. Inclusive hoje você está atuando muito no cinema, né? Tá ali para aquela região do Brejo. Tem 8 filmes, eu tô com ali 8 virou um filmes. set de... Eu tô com 8 filmes para serem lançados, certo? E o que acontece aqui é que é o clima,
tá entendendo? É o que propicia mais na questão do cinema, que é a luz. Então a gente vai ter uma região onde A luz não chove natural, tanto, luz natural, sabe? né? Tem uma luz natural que vai até tal hora, tem um clima, tem tudo. E também, como eu já falei anteriormente, o Sul Maravilha já perdeu aquele encanto, tá entendendo? Pois é. O Sul Maravilha já não é mais aquela história de, sabe, de você ir, de você fazer e contar histórias de quem se deu bem, de empresários e de não sei o que, etc, etc. E aí, em contrapartida, o Nordeste também já não é mais aquela coisa do coitadinho que passa fome, Exato. que tem a seca, que não. Então hoje nós estamos contando as nossas histórias. O cinema nossas paraibano histórias. retratou muito isso, né? O cinema, cinema, em geral, retratou muito isso, mas se você. Mas o Mas cinema eu quero voltar para o cinema. O cinema Restringir paraibano. ao cinema paraibano. O cinema paraibano, ele a Canga, teve, né? A Canga, que é um filme de Marcos Vilar. De Marcos, meu querido Marquinhos Vilar. Mas assim, o cinema paraibano, ele também teve muita questão nossa, cara. Muita. Você tinha na década de 80, na época do Super 8, que começa com Marquinho, com Torquato, tá entendendo? Vladimir, com Bertrand, né? com esse pessoal. Eles ficavam. Não era só com o negócio de seca, era com os problemas sociais e sexuais e etc e tais. Tá entendendo? Os grandes filmes paraibanos dessa geração do Super 8, com esse pessoal que está hoje aí, não foi seca. Não foi sabe? Só esse tema, não. Era tema nosso, tema urbano, tema social, como até hoje. Como até hoje, como por exemplo do filme de Torquato Joel, Ambiente Familiar, sabe? Que tem que aborda isso, né? Pois porque não. Quem muito fez isso que eu estou dizendo, o Nordeste, é aquela visão de lá, como nas novelas, sabe, nas novelas que antes o sotaque era um abaianado carioquês, quando queria fazer o Nordeste, sabe? E quem vai quebrar de uma certa forma muito isso é Velho Chico. Por quê? Porque Velho Chico, só daqui da Paraíba tiveram 14 atores. Me lembro de você, Dadá Venceslau. Daqui teve aí, Dadá. O Biratã de Assis. Eu, Dadá, Bira, Fernando, Duda, Luci, as duas Luci, né? A Luci Alves e Lucia. O filho de Shaolin, Lucas, enfim, cara, teve um monte. Quebrou tá esse paradigma mesmo. Mas quebrou no sentido que assim, aí chamou o pessoal daqui, chamou o pessoal de Pernambuco, Rio Grande do Norte, sabe, Alagoas. Exatamente. Aracaju, que foi severo mesmo. A gente falou nesses filmes aí, que foram filmes que, assim, conseguiram sucesso de crítica, de público, né? Esse filme que a gente falou, a Canga, tudo. Deu notoriedade à Paraíba, né? Mas depois o cinema paraibano passou por uma fase de letargia, né? Passou por um... Aí agora, você acredita que ele está ressurgindo com... Não só o cinema, como de uma maneira geral, né? De uma maneira geral, por conta de questão governamental, né? Você teve a fase, se a gente for pegar um pouco mais atrás, ela vem caindo com colo quando acaba, né? Com a Embrafilme, sabe? E aí vem todas essas intervenções. O paraibano, o cinema paraibano tem uma identidade própria. Tem uma identidade, assim, o cinema, ele tem a sua identidade e tem as suas características. Então, o cinema paraibano... O brasileiro já tem, né? O cinema paraibano, onde tiver desse filme é brasileiro. Ele tem uma pontuação e ele tem uma marca, tá? É tanto que no processo evolutivo do cinema nacional, a Paraíba, ela entra, né? Como o surgimento do cinema novo, com o próprio Aruanda, tá aí, Aruanda, né? Com o Lindo Arte fazendo, com o pessoal fazendo. E aí, sabe, essa característica, essa coisa própria, porque você vai dizer assim, o cinema paraibano tem uma característica, tem um ponto próprio.
Exato. Assim como o cinema pernambucano, que também teve o seu processo evolutivo de, sabe, num cenário, sabe? Então, você tem toda uma ordem de filmes que apresentam características dessa determinada região. E isso é que é o primordial. Mas eu vejo uma coisa também, a característica do cinema paraibano, é que ele não se limita apenas às produções cinematográficas. Nós temos hoje, falando nele, o Fest Aruanda, que está 16 anos, né? Está completando 16 anos e já está tendo uma conotação internacional. Então eu acho que isso também serve para o desenvolvimento do cinema, né? Que a gente não vê em outros estados, né? Pois é, mas entendeu? E tínhamos então, ele tem uma característica. Tínhamos aquele que era que era na Energisa, que vinha os países Angola, era Portugal e África. Como era? Não me lembro. Eu estou esquecido também. Mas você sabe qual é o evento? Tá? Sei. Você que está assistindo, você vai se lembrar. Sei. Entendeu? Quem está assistindo vai se lembrar. Ok, Beto, eu acho que agora a gente pode falar sobre esse teu projeto, que eu acho também muito louvável, da Casa do Artista Paraibano. Em que pé está? Olha só, a Casa dos Artistas da Paraíba, ela está no pé ainda dos meios burocráticos, tá entendendo? Por quê? Porque estamos com uma casa que está num processo de aluguel, porque quem está à frente dessa história é a Funjop. Né? A Funjop, eu conversando com o Marcos, primeiro foi o seguinte, como eu cheguei até a Funjop? Eu cheguei até a Funjop através da prefeitura, do meu amigo Lida Fialho, que na época que o então prefeito era candidato, levou para conversar, nós conversamos, ele disse, ó, eu fico com a ideia, e aí também eu deixei claro, digo, olha, é o seguinte, eu não quero servir de mesa-cena novamente, sabe, para ser, eu detesto aquela história, tá com Global, eu não sou Global, eu presto serviço para a Globo me chama e vem aqui, vamos pintar uma parede, vamos subir um muro e tal. Mas tem também, certo? Tem um outro sentido, Global de ser um artista do mundo. Mas aí, então eu estou envolvido, né, nessa campanha, nessa história da Casa. A ideia foi sua, né? A ideia foi porque uma coisa já existente, porque era assim, aquela coisa que eu vi, por exemplo, no Mágico, sabe? Alegria, né? A gente até mencionou. Como eu falei, alegria, que ficou por aí. E o que mais me tocou, certo? O que mais me tocou foi Seu Joaquim do Babau, um dos maiores bonequeiros que morreu pedindo esmola no mercado central. Tem muitos assim. Tem muitos, entendeu? Tem atores. Lógico, sim, lógico. Então a Casa dos Artistas, ela quando fala Casa dos Artistas, não é só ator, atriz e tal. São os artistas, sabe? Bailarinos, mágicos, pessoal de pintor, coreógrafo, enfim, tá entendendo? E aí nós estamos nessa luta, dessa implantação, que inclusive para o ano a gente vai estar com uma coisa mais ferrenha, porque aí eu vou estar mais a fundo mesmo na história, porque agora eu estou num projeto em Guarabira também, aí eu estou nessa ponte João Pessoa Guarabira, tá entendendo? E aí, ponte aérea. E aí, mas a Casa dos Artistas, ela muitos pensam que ficou só naquela história antiga que viram, não. A luta continua, nós estamos aí, nós temos uma página no Facebook, nós temos uma página no Instagram, tá lá, Casa dos Artistas da Paraíba. Inclusive, né, quem quiser dar o apoio, né, trabalho, tá tem aberto, uma vaquinha, né, Beto? Tem um apoio, quem quiser dar, tem uma vaquinha que tá lá, entrou na página lá da Casa dos Artistas, você vai ver, tem uma vaquinha, tem várias páginas dentro da rede social, na rede social. E a proposta é essa, é acolher o artista que está numa fase de isolamento total, sabe, diante de uma sociedade e que não está conseguindo a sua sobrevivência artística. Então ele está, sabe, relegado. Então é justamente com esse pessoal que está precisando justamente desse apoio. Então a casa, ela funciona como, não é um asilo que vai colocar o depósito, mas sim
de pegar esses atores, atrizes, enfim, os artistas, colocá-los para fazer alguma coisa. Ficarem também. ativos ainda, né, Continuar Beto? fazendo oficina, dando palestra, enfim, dando prosseguimento. Inclusive a referência sua é o Retiro dos Artistas no Rio, né? Exatamente. Que foi em é cima nesse do formato, Retiro né? dos Artistas, que a gente conta com o apoio do próprio Stepan nesse ano. Ele ainda é o diretor? Ele ainda é o administrador, diretor, né? ainda está administrando. Inclusive, nós tivemos uma reunião, eu, Stepan, o prefeito, o Marcos, Marcos da Fujop, sabe? Lida Fialho, a gente teve uma reunião sobre isso e conversamos sobre isso. Então, o que ocorre até agora, nós estamos nos trâmites burocráticos. E aí é uma coisa, sabe? E mais em época de pandemia. Pois é. Mas se Deus quiser, vai sair. Tem mais alguma coisa que tu queria? Não, só isso, sim. E que meu próximo projeto, que é Filosofia de Pedreiro, vem aí. Filosofia de Pedreiro, que vai ser um curta-metragem, que vai ser gravado em Guarabira, mas vai ter uma cena também aqui em João Pessoa. Então, esperem. De quem é escrito por quem, Beto? É por ti mesmo? Não, Belarmino Mariano, professor Belarmino Mariano, que ele escreveu e vai atuar. Eu vou colocá-lo na frente das câmeras. 20 minutos? Não sabe ainda, né? Não, entre 10 e 15 minutos, não mais do que isso. Agora fala sobre o da gente, Bala Brega. Agora sim, até um Bala Brega também, né? Que você está me colocando também como... Lógico, é outro que eu estou colocando, vou colocar à frente das câmeras para atuar, né? Nesse projeto do Mágico Bala Brega, que foi uma história do século passado, né? Isso, 1900. E que foi uma tragédia, né, que ocorreu com o Mágico, que vinha dar o show aqui no Teatro Santa Rosa. Então, o roteiro é de Tiago, não é isso? Meu e de Tiago. Seu e de Tiago. E também efeitos especiais de Tiago. Entendeu? Então, aí a gente dá nesse aí e vamos também fazer essa campanha, né, de incentivo, né, que é uma história interessante, conta, né, a trajetória de um mágico, né, que houve um acidente, não é isso? E que foi uma grande comoção no início do século. Bala Brega. E que pouca gente sabe dessa história. Pouca gente sabe. É isso que a gente havia comentado. É um fato, é um acidente, mas que ele serve de pano de fundo para tantos os trabalhos, né, Beto? Exatamente. Tanta coisa. Exatamente. Até hoje é passado, o quê? Foi em 1900? Pois é. Esse tempo todinho ele está instigando. 121 anos. 121 anos. Ele ainda instiga a gente a fazer. E o tema que é o nosso diferencial, que a gente vai falar da mágica, da magia, dos mágicos. Ok, Fernando? Ok. Então, queria agradecer a você. Para mim foi legal, um prazer muito grande o bate-papo e estar com você pessoalmente, que fazia tempo, porque a gente, da época do CC Aguilar para cima da Alegria, faz muito tempo. Antes da guerra. Antes da guerra. Então, Beto, muito obrigado. Agregou grande valor ao nosso prosa cultural, a nossa prosa, né? Galera da prosa cultural. Muito obrigado e sucesso aí nos seus filmes, né? Todos os seus projetos cinematográficos. Ok. Tamo junto. Valeu, galera. E para encerrar, uma frase do espiritualista e grande apreciador da arte, que era oriental, Meixo Sama. Abre aspas. Para se poder falar em paraíso, é preciso que todas as artes estejam reunidas. Ou seja, é preciso que tudo seja artístico. Fecha aspas. Até o nosso próximo Prosa Cultural.